Olá, boa noite a todos, a todas e a todes. Bem-vindos a mais uma live da maratona de aquecimento do encontro colaborativo médico obstetra, enfermeiro obstetra, que vai acontecer no dia 12 de abril, às 20 horas, pelo YouTube. Essa é uma das lives dessa série de lives que eu venho conversando com profissionais da área de enfermagem obstétrica, de obstetrícia, midwives, para falar um pouquinho do trabalho, da atuação da enfermeira obstetra e do trabalho colaborativo médico-obstetra, enfermeira-obstetra, com o intuito de lá no dia 12 de abril, para quem quiser participar, precisa se inscrever, é só entrar no link aqui na bio e tal, colocar o e-mail, tá facinho para se inscrever. Quem quiser participar vai ver a gente falando desse assunto, que é a colaboração médico-enfermeira-obstetra e como a enfermeira-obstetra pode ter mais autonomia na sua atuação, ter mais reconhecimento na sua atuação, seja no serviço de maternidade, onde ela já é contratada na maternidade, ou seja no serviço autônomo, quando ela é uma profissional autônoma. Hoje, quem vai falar comigo novamente é a Bárbara Grande, enfermeira que já trabalha comigo e que inclusive faz parte, eu e ela faremos esse encontro no dia 12. Hoje é uma live rápida, para quem entrar aqui, o tempo programado é 20 minutos dessa live, então é bate bola rapidinho. Nós vamos falar sobre independência financeira, e aí no caso da profissional de enfermagem obstétrica. Eu vou querer saber um pouco da experiência da Bárbara nesse sentido e para passar dicas também para enfermeiras e obstetrizes também alcançarem a independência financeira. Já estou aceitando. Eu nem vou fingir que eu vou falar boa noite para a Bárbara, porque ela acabou de sair aqui da minha sala, foi ali para a sala dela para a gente começar a live, né, Bárbara? Falando que eu nem vou falar boa noite fingindo que eu não te vi, que eu acabei de te ver faz 3 minutos. Tudo bem? Tudo bom, boa noite. Boa noite para todos e para todas aí. Bom, então, vamos lá. Dentro de todos os assuntos que a gente separou para falar, né, Bárbara? A gente foi elencando aí vários assuntos, convidamos algumas pessoas para conversar, eu que acabei conversando com as pessoas, aqui pelo meu Instagram, até pela audiência e tudo mais, para a gente conseguir encontrar mais enfermeiras, né, que possam vir com a gente lá no dia 12. E hoje o tema nosso vai ser independência financeira. Quem assistiu a última live que a Bárbara participou comigo, ela já contou um pouquinho de como ela começou a carreira dela, já contou que ela trabalhou vários anos em maternidade como enfermeira obstetra e depois ela fez uma transição para trabalhar com equipe, né? Nos encontramos aí há 7 anos e meio atrás, faz 7 anos que a gente trabalha juntos, e aí acredito que nesse meio tempo houve um processo de mudança, então acho que você vai conseguir falar um pouco dos dois cenários, tanto quando você era uma enfermeira contratada, né, CLT, não sei se você era CLT, até nunca te perguntei isso, inclusive, depois você me conta. Né? E depois você se tornou autônoma, ou seja, patroa de si mesma, e como que foram as questões financeiras nesses dois momentos aí? Conta aí para a turma. Bom, é isso. Eu trabalhava como CLT, né? Eu dava aula também, né? Mas era períodos esporádicos, assim. E como CLT no hospital. Então, eu acho que, assim, quando uma pessoa ela quer se tornar autônoma, primeiro, assim, tem que levar em consideração o quanto ela quer alcançar, né? Uma expectativa de o quanto ela quer ganhar, sem fugir muito da realidade. E isso tem que olhar muito o cenário, por exemplo, da onde ela quer entrar, né? Então, assim, se ela quer ser uma enfermeira obstetra autônoma, trabalhando em parceria com um médico ou com uma outra parteira, né? Então, para olhar quanto que é esse cenário de trabalho, né? Quantas oportunidades, quantas possibilidades tem a área que ela vai atender, como que é, porque não é só querer ir, né? Tem que ver. Então, assim, eu morava em São Paulo, assim, um privilégio você estar em São Paulo, com todas as dificuldades que São Paulo tem, né, de um custo de vida alto, de muitos profissionais, de ter uma concorrência muito grande, mas ainda assim é uma cidade de muitas possibilidades. Então, primeiro olhar tudo isso, aonde você está, a cidade que você está, quais são os profissionais, o que que eles estão fazendo, de que forma que estão atuando, para você chegar mais, pelo menos igual, né? Igual. Claro que se você tem um diferencial,
Isso te ajuda bastante. E aí você coloca assim, quanto que você vê de possibilidades nesse cenário. E aí, em cima disso, você vai calcular muito o valor do seu serviço, em cima desse cenário também, de quantos profissionais tem e das possibilidades que tem na sua cidade, né, ou no bairro, que seja, né? Mas existe um contraponto, né, Bárbara? Que por um lado, trabalhar CLT, a pessoa tem a garantia mensal de saber que no final do mês Sim, tem aquele salário, né? Se ela sim. ficar doente, ela tem licença. Se ela tiver Então, mas uma eu vou licença falar isso. maternidade, por exemplo, né? E Não. aí, como lidar com isso em relação Então, a quando você se torna autônomo e você é a patroa de si mesmo? Então, eu vou falar. Então, primeiro você tem que olhar então esse cenário, né, para fazer essa transição, para escolher o melhor momento. E aí, dependendo dessa transição que você quer fazer, então se você está num degrau aqui, que você quer chegar num degrau aqui, não dá para você pular daqui para cá. Você tem que ir aos poucos. E isso, o que você deve, assim, que eu fiz, né, é você ir fazendo um colchão, como se fosse uma reserva para você ter para esses momentos de que não tem parto, né? Para a gente poder lidar com essas sazonalidades que são os partos, né? Então, uma hora você tem 3 partos no mês, no outro mês você tem um, no outro mês você não tem nenhum. Então, para você lidar com isso, primeiro você tem que saber assim, o seu custo, você tem que organizar o seu custo de vida, o quanto você almeja ganhar e você fazer no meio disso um colchão, que é uma espécie de uma reserva, né, de dinheiro para você ir podendo lidar com as dificuldades que vão tendo no meio do caminho, né? Paciente que começa e no meio desiste de ficar com essa equipe, né? Tem que contar com isso, né? Também tem que Com contar com essas certeza, perdas, né? Que é... com Então, certeza. então você recomenda para elas que não gaste tudo que ganha naquele mês, porque tem mês que Não, não vai sobrar. não, de forma alguma. E assim, um planejamento, tem que ter um planejamento, né? Por mais assim que eu quisesse muito, eu me planejei. Eu me planejei alguns meses, né? Eu cheguei até a ser autônoma, assim, antes do que eu imaginava. Eu esperava em um ano, e eu acho que foi em meses, assim, poucos meses, não lembro exatamente, mas foi bem menos de um ano que eu já consegui. Mas, com Autônomo e certeza. independente, né? Porque autônomo, a partir do momento que você pediu demissão da maternidade, você se tornou autônomo. Você se tornou independente financeiramente a partir de alguns meses, foi isso? Sim, sim. E, Eu fiz uma economia de dinheiro para os momentos de emergência, caso não houvessem partos. E aí teve um período assim que eu comecei com poucos partos e de repente não tinha nenhum. Então, eu tinha ali o dinheiro que eu tinha guardado para poder ir arcando com os meus custos, né? Então, é imprescindível ter essa reserva, é imprescindível também você saber para onde que você está mudando, né? Para onde você está migrando, né? Isso não é se aventurar, assim, saber as outras enfermeiras, assim, na sua cidade, na onde você está, você quer atuar, como que é esse serviço? Se tem clientes para você também, né? Porque ontem eu fiz senão, uma live com a Edneide, que ela falou o seguinte, que ela trabalha numa cidade onde não tem médicos parceiros para ela, porém ela é uma enfermeira solo, né, e decidiu sair da maternidade, se tornar fazer uma carreira solo, acompanha algumas gestantes e ora com um obstetra, ora com outro obstetra, que também é um cenário que pode dar certo, não necessariamente precisa ter um vínculo fixo com algum médico obstetra, né, que foi o que ela falou pra gente. Mas eu acho bastante importante também, não só para enfermeiros, qualquer pessoa que trabalha de forma autônoma, né? Existem 4 tipos de trabalhadores só no mundo, né? Existem os patrões, que são os empresários, existem os empregados, que são os funcionários, existem os autônomos, e existem os investidores. Só tem esses 4, não tem mais outro. Todas as profissões, elas se encaixam nesses, né? Então, quando você deixa de ser empregado, né? Você fala para o patrão, não quero mais, se torna autônomo. Algumas pessoas podem, além de se tornar autônomo, se tornar empresários também, né? Pode empreender também, ou não, apenas se tornar autônomo e trabalhar autônomo sem
empresariar o seu trabalho. Isso vale para médico, vale para enfermeira, vale para todo mundo. E todo mundo que trabalha na área autônoma tem que fazer isso que a Bárbara falou. Se eu tiver um carrinho de pipoca e for autônomo, se eu for um barbeiro, Sim. se eu for uma enfermeira, se eu for um médico, a gente não tem 13º, não tem férias, não tem nada disso. Então você tem que programar os anos todos, dentro do ano, por exemplo, tem 12 meses do ano lá, você vai falar, bom, aquela reserva que eu ganhar nos 6 primeiros, tem que pagar todo o resto, caso aconteça alguma coisa comigo, caso eu fique de férias, né, você tem que fazer uma reserva e baixar, e limitar lá embaixo quanto é a sua retirada mensal, né? Como que você fez para precificar o valor do seu atendimento? Como que você seguiu? Você perguntou para algumas pessoas, você mesmo que decidiu, e como que você foi escalonando e subindo valores? Você falou, vou cobrar tanto pelo meu atendimento. Como é que foi? Sim, no primeiro momento eu fui vendo como que as outras parteiras, enfermeiras e obstetrizes, como que elas faziam, né? Aí eu vi que tinha assim, oscilava bastante, né? Então eu fui indo assim, pela minha região também, né? Porque eu vi que tinha muito de região, zona aqui em São Paulo, assim, como é muito grande, tem zona leste, zona sul, zona oeste, que é bem diferente. Então eu fui vendo pela minha zona. Eu estava na zona oeste, então onde eu conhecia bastante parteiras ali, e aí eu fui vendo com elas, né? Você fez uma pesquisa de mercado, né? E Sim, mais ou menos pesquisa de mercado. e olha, No- para quem está assistindo, olha que interessante essa questão, que é uma questão que até culturalmente as pessoas confundem um pouco, e como muitas pessoas olham de forma errônea uma hierarquia entre médico e enfermeira, fica achando que a enfermeira é funcionário do médico, né? E confundem as coisas. E, na verdade, nós ambos somos pessoas jurídicas, cada uma trabalhando de forma autônoma, e a precificação que ela faz do trabalho dela, ela pode ou não depender da minha, é totalmente independente. Ela vê com outras parteiras, com outras enfermeiras, quanto que elas estão cobrando, para fazer essa decisão. Até mesmo no consultório, às vezes há uma confusão, né? A pessoa fala assim, e a é, parte da Bárbara? Bom, a parte da Bárbara é com a Bárbara, cada um é cada um, né? Cada um é independente. Como que você fala para as pessoas sobre esse tema? Qual que é a sua opinião sobre essa, que a ideia é a colaboração horizontal, né, de ambos autônomos, PJ cada um. Como que você dá a dica para essas pessoas em relação a isso? Porque muitos médicos vêm perguntar lá no projeto Estário, às vezes eles falam assim, Braulio, mas a enfermeira que trabalha comigo, na hora que eu repasso o valor para ela, eu falo, calma aí, como assim repasso o valor para ela? Ela não é só funcionária, né? Está tirando a nota no seu nome, você que vai pagar imposto, depois ela vai pagar imposto de novo, né? Como é que você vê isso? Como que você organizou isso, né, na sua vida, e como que você dá a dica para as pessoas fazerem também? então, é bem cultural mesmo isso, né? Da enfermeira ela ser como se fosse uma funcionária, né? Uma parte submissa ao médico, né? Então, quando vocês forem trabalhar em parceria com o médico, conversar com ele primeiramente, né? Com essa pessoa que você vai estabelecer a parceria de mostrar que assim vocês prestam serviços distintos, dependentes um do outro, mas são pessoas independentes, né? E se você for trabalhar sozinha, aí não precisa você falar isso com ninguém, né? Só com as próprias gestantes, com as próprias pacientes, elas nem vão questionar, mas aí, né, dizer que é um serviço prestado, é um serviço prestado, né? E quando você regulariza isso, né, de você abrir uma empresa e paga o seu imposto referente ao valor que você está recebendo, você tem essa remuneração, né, na sua aposentadoria lá na frente e, enfim, você trabalha dentro da lei, né? E você possibilita às gestantes de solicitar reembolso médico, né? Que está cada vez Esse é um ponto. mais, que tá cada vez mais bom isso aí. Isso é importante, né? Que a coisa aconteça de forma legal, porque é ilegal, por exemplo, um médico receber um dinheiro e repassar um caixa 2 para a enfermeira. Isso é uma fraude, né? Isso é uma É, corrupção. Isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é um valor pago diretamente para o médico, que emite uma nota fiscal, outro diretamente para a enfermeira, que emite uma nota fiscal. Ambos pagam os seus impostos de pessoa jurídica, né? Que inclusive é muito melhor do que pagar como pessoa física. Você está sendo totalmente correto com a Receita Federal e cada um trabalhando de forma separada, né? E isso é bem importante. Mas eu vou ter custo em abrir a empresa e pagar o contador? Sim, mas na conta
com certeza isso compensa para você, Bárbara, do que se você pagar Sim, tudo pessoa física, por exemplo. sim, sim. O valor ele é proporcional, né? Então, assim, quando tem uma entrada alta, o valor do imposto acaba sendo maior, mas quando entra pouco, o valor do imposto é pouco. Então, ele Proporcional, né? é proporcional ao que ganha. Então, sim, vale a pena, sim. É a mesma coisa de você ter o seu holerite lá do CLT e é descontado todos aqueles impostos, é a mesma coisa, E né? eu puxei esse assunto com a Bárbara também, gente, porque assim, a Bárbara, além de enfermeira obstetra, professora de yoga, acupunturista, psicanalista, ela também ela tem um MBA de gestão em administração pela GV, então a gente aprende muito junto essas questões, e são coisas bastante importantes para ficarem organizadas, cada um no seu lugar, né, todo mundo pagando, e você tocou num ponto interessante aí, você falou de aposentadoria e de como planejar, porque não adianta planejar só o mês seguinte, não adianta vender o almoço para comprar janta, né, a gente tem Não. que pensar lá na frente, como acontecer. Nas consultorias jurídicas, desculpa, as consultorias financeiras que a gente já fez, né, os consultores eles sempre falam, ó, você tem que ter três bases ali se você for um autônomo, né? Uma base é você ter uma previdência privada, já que você não é funcionário. Outra base é você ter um plano de saúde, por exemplo, para você se cuidar se tiver algum problema. E outra base é você ter um seguro, seja um seguro de vida, seguro de acidentes, seguro civil até, né? São alicerces que a gente tem. Só que tudo isso sai muito caro, né, Bárbara? E não é assim, ah, beleza, vou ter tudo isso aí, que lindo, maravilhoso, foi embasado, mas tudo isso entra no custo também, né? Entra Sim, no custo que você vai passar para frente em termos da sua cobrança. Se você cobra sim, um valor que vai pagando só suas contas mensais, não sobra para não isso, né? sobra, Vai cobrar para exatamente. fazer tudo isso, já que você é a patroa de você mesma, né? Então, o ideal é você fazer um apanhado assim de todo o seu custo para você desempenhar essa função. Então, é que nem você fosse abrir uma empresa. Se você, assim, uma lanchonete, por exemplo, você tem que, quando você vai abrir uma lanchonete, você tem que pagar o aluguel, a água, o imposto, a luz, a internet, o funcionário, o contador. Então, na sua prestação de serviço, você tem que colocar ali o contador, os impostos, os materiais, a sua condução, o seu combustível de trabalho. Então você coloca tudo As suas isso, multas, tem que colocar, aliás, porque vamos tem. falar em off aqui, ninguém tá vendo, né, Bárbara? Nós dois somos recordistas de multas Nossa no centro de São Senhora, Paulo, nossa, ai, talvez. Braulio, já começou a chegar de 2020. Justamente pela assistência ao parto. Tudo isso tem que entrar na conta, né? Pegar uma pergunta aqui da Andréia Marosti, que ela está falando assim, ó, tá fixada aí, Bárbara, você no início começou como autônoma e agora está com PJ, é isso? Sim. Sim, eu saí, não foi logo de cara que eu abri uma empresa, eu demorei um pouquinho ainda, né? Então, mas isso logo eu tive que abrir uma empresa, porque justamente porque as mulheres exigiam nota fiscal, né? Para elas pedirem reembolso. Então foi poucos meses, assim. E a recomendação é sempre que, se a pessoa se torna autônoma, que ela também se torne PJ, né? Porque só para colocar os pingos nos is as pessoas entenderem, ser autônomo é não ser empregado de ninguém, porém você pode emitir um recibo, né? Que é É, um recibo de pessoa física e você declarar é. o imposto de pessoa física. Mas você pode se tornar PJ, ou seja, uma pessoa jurídica, que é o que a André perguntou. Fala um pouco disso, do reembolso que você falou, e qual a vantagem para as mulheres, né? E como que isso melhora a sua contratação, o fato de elas conseguirem reembolso É, do seu trabalho. é que quando eu comecei, acho que pouco tinha falava sobre reembolso para enfermeiro pelos serviços de enfermagem, né? Então, à medida que elas me pediam um recibo, aí eu emiti um recibo, comprei aquela, como é, Aquele um talão, né? De bloquinho, um recibo. talãozinho, isso, um talãozinho de nota, escrevia e dava para ela pedir, para ela declarar imposto de renda. Só que só que tinha a questão do reembolso também, né? Que elas queriam pedir o reembolso. Então, elas foram me falando: ah, mas isso daqui não dá para pedir reembolso, isso daqui não dá para pedir reembolso. E aí foi através de você que eu fiquei sabendo que
que assim, elas tinham que meio que brigar com o convênio, né? Exigir ali que houvesse um reembolso. E como existia essa possibilidade delas brigarem pelo reembolso, só que aí eu tinha que emitir uma nota com CNPJ. Então aí eu fui atrás de abrir uma empresa. E hoje é imprescindível, porque como a ANS ela liberou para as consultas de enfermagem, né, lei agora, e assistência ao parto, a gente foi achando meios, né, de trazer isso como uma possibilidade para as gestantes, então para elas assim é imprescindível, né? Isso dá uma diferença assim no seu trabalho, por quê? Porque ela vai conseguir pelo menos, não é que ela consegue 100%, às vezes não, mas ela consegue uma boa parte de volta para ela, né? Que é um serviço que teria que estar incluso, né? Para ela Com certeza. receber, né? E essa evolução toda que teve no mercado, né, dentro do setor suplementar, ela não veio do nada, né? Ela veio de várias ações, inclusive da ação do Várias Parque ações. Específico, que foi de Sim, 2012, né, da qual a Reúna fez parte, várias outras organizações fizeram parte, indo lá na porta da ANS, batendo, exigindo, né? E hoje a ANS, ela exige que todos os planos de saúde cubram pelo menos, no mínimo, 6 consultas de enfermagem de pré-natal e assistência ao parto de enfermagem, que isso não tinha até pouco tempo atrás. E com certeza isso facilita muito. Quando não tinha isso se refletia numa violência laboral, né, de trabalho contra o profissional e uma violência obstétrica contra a mulher que não podia ter uma enfermeira disponibilizada sim, pelo governo, né? Então, entram várias questões nessa sim. então, estamos em dias melhores, né, Bárbara? Nos últimos anos melhorou muito, né? Inclusive, assim, muitos convênios hoje reembolsam até parto domiciliar com enfermeira, né? Eu já tive muitas clientes que conseguiram reembolso, assim. Então, mas você tem que estar tudo muito documentado, né? E para justamente por isso é importante ter a sua empresa, né? Você ter o CNPJ para você poder proporcionar isso para elas, esse documento, esse respaldo. E ainda para os finalmente, né, para pegar uma pergunta que passou aqui, acabei não gravando o nome de quem perguntou. Você, lá no curso que vocês vão dar, vocês vão falar disso? Nós vamos falar disso de várias outras coisas, tanto dessa parte organizacional de trabalho, quanto da parte técnica. Eu vou me ater à parte técnica obstétrica, de alto risco, a Bárbara na parte mais fisiológica, mas nós vamos falar de tudo isso sim, com certeza. E tudo isso vai ser depois do encontro nosso, né, encontro colaborativo, vai acontecer no dia 12 de abril, às 20 horas, e quem for da área, quem for enfermeiro obstetra, quem for obstetriz, quem for midwife, se inscreva para assistir com a gente, só entrar na minha bio aqui, tem o link, clicar lá e pôr e-mail, só isso, depois você vai receber no e-mail o acesso para assistir uma aula com a gente dentro do YouTube, uma aula fechada, só para enfermeiros, obstetrizes e midwives, para a gente conversar sobre essa colaboração medicina e enfermagem em prol dos melhores resultados lá na frente para as mulheres e para os bebês, mas também para as nossas condições de trabalho, né, Bárbara? Como médico e Sim, enfermeiro. Né? claro, com certeza. Bom, obrigado de novo por essa live, obrigado por todas que estão aí assistindo, obrigado pelos comentários todos. A Manu falou, assisti um parto hoje, vou precisar dar nota e estou perdida. Por enquanto, se você não tem nota, você tem que fazer recibo, né? Depois, se você regularizar uma empresa, você consegue dar nota fiscal. Beijo, Dri. Com certeza isso aí vai dar muito melhor para você em termos de resultado, né? É isso aí, gente. Por hoje é só. Amanhã, sexta-feira, amanhã 10h30, a minha live dessa série, dessa maratona. Sou eu de novo. E com a Bárbara de novo, estamos aí. Daqui a pouco estamos aí de novo, amanhã às 10h30. Obrigado, Babi. Tchau, Beijo. boa noite, gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau.